Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as soluções das questões que compuseram a prova 1 do curso de Mecânica dos Sólidos 2 ministrado no segundo semestre de 2025. Portanto, na sequência desse vídeo nós discutiremos os enunciados das questões e na sequência as suas resoluções. A prova foi composta por 3 questões, sendo que a primeira delas possui o seguinte enunciado. O vaso de pressão cilíndrico, indicado na figura abaixo, é fechado em ambas as extremidades, possui diâmetro interno igual a 40 cm e espessura de parede igual a 2 cm. Esta estrutura é construída em aço com módulo de elasticidade longitudinal E igual a 200 GPa e coeficiente de Poisson igual a 0,3. O vaso de pressão suporta uma pressão interna P igual a 1.500 kPa, a um momento de torsor T igual a 80 kN vezes metro e a uma força axial F de 60 kN, conforme indicado na figura. Nesse vaso de pressão é colado um extensômetro conforme indica a figura, ou seja, com uma inclinação de 60 graus com relação à direção horizontal. Para essa situação, determine a leitura esperada no extensômetro. Então veja, essa questão ela envolve a análise de tensões e também a análise em vasos de pressão. Então nós deveremos inicialmente calcular o estado de tensão atuante neste ponto aqui, ó, P, que está posicionado na superfície exterior do vaso de pressão, sendo que o estado de tensão ele é composto pela pressão interna, que vai gerar essencialmente um estado biaxial de tensões, aí duas tensões normais. Nós teremos que calcular a intensidade da tensão de cisalhamento mobilizada pelo momento de torção e também qual que é a força normal orientada aí na direção horizontal causada pela força F, ou seja, por essa força axial. Com base nesta composição do estado de tensão, ou seja, nós temos 3 ações, 3 carregamentos que causam ou que compõem o estado de tensão, nós calcularemos na sequência o estado de deformação associado àquele estado de tensão e depois basta que a gente faça uma rotação das deformações para que a gente calcule qual é a deformação normal na direção de 60 graus inclinado com a horizontal. Lembrando que o extensômetro o que ele mede são deformações normais. Então, para isso, nós começamos a análise calculando quais são as componentes de tensão não nulas associadas à presença da pressão interna. Então, nós sabemos que a pressão interna P ela vai causar uma tensão normal orientada na direção radial, que nesse caso aqui ela coincide com o nosso sistema de coordenadas aqui com a direção de Y e também com uma tensão longitudinal orientada na direção horizontal que eu estou colocando aqui como sendo a direção de X. Então a tensão radial ela é dada por PR sobre T, onde P é a pressão interna, R ele é o raio interno do vaso de pressão e T é a espessura do vaso de pressão, que são todos dados fornecidos no enunciado do problema. Então a pressão interna é 1.500. Então, o raio ele é 20 centímetros, uma vez que foi dado que o diâmetro interno ele é 40 e a espessura é 2 centímetros. Então, fazendo as contas aqui, descobrimos que a tensão radial, nesse caso, coincide com a direção de Y, para aquele ponto específico, ele é dada por 15.000 kN por metro quadrado. Na direção longitudinal, a tensão normal é a metade da primeira, PR sobre 2T. Então, na direção horizontal, ou longitudinal nesse caso, a tensão normal atuante é 7.500 kN por metro quadrado. Então, se nós isolarmos aqui um elemento de dimensões infinitesimais para representar aquele ponto que nós estamos estudando, o estado de tensão nele ele é composto como está mostrado na figurinha aqui. Então, nós temos uma tensão normal sigma L, que atua aqui na direção longitudinal, que no nosso sistema de coordenadas coincide com a direção de X. E também temos uma direção normal orientada na direção radial, que para aquele ponto ali ele coincide com a direção de Y. Tá? Então, até aí, tranquilo. Vamos calcular agora a tensão de cisalhamento associada ao momento de torção. Então, para esse caso específico, quando nós fazemos o equilíbrio dos momentos de torção ao longo aí do comprimento do vaso de pressão e para aquele ponto específico, que está posicionado na superfície
do vaso de pressão. Nós conseguimos calcular a tensão através dessa fórmula aí, ó, que já estudamos inclusive lá no curso de Mecânica dos Sólidos 1, na análise de torção de eixos, né? Então a tensão de cisalhamento é dada pelo momento de torção dividido pelo momento polar de inércia vezes a posição do ponto onde nós queremos calcular a tensão de cisalhamento. O momento de torção já foi dado, que é os 80 kN vezes metro. 0,22 aqui, ó, é a posição radial do ponto onde nós queremos calcular a tensão, ou seja, ele é o raio interno, que é 20 centímetros, mais 2 centímetros da espessura. Então, por isso que dá 0,22 metros. E o momento polar de inércia, é também já estudado anteriormente, mas ele é π sobre 2, que multiplica o raio externo à quarta potência menos o raio interno à quarta potência. Então, por isso que fica 0,22 à quarta menos 0,2 à quarta. Então, fazendo a conta, a gente descobre que essa tensão de cisalhamento é igual a 15.089,47 kN por metro quadrado. Então, quando a gente analisa como que essa tensão está atuando lá no vaso de pressão, então se eu analisar aqui um corte ao longo do comprimento do vaso de pressão para eu analisar a seção transversal dele, então o que a gente observa é que o momento de torção ele é positivo, ou seja, o vetor momento de torção ele está saindo do plano da seção e ele está orientado na direção do eixo x positivo. Então, para aquele pontinho ali onde nós estamos analisando o estado de tensão, a tensão está orientada como está mostrado na figura aqui, ó, ou seja, na vertical para baixo. Tá? Então, se eu tentar representar o pontinho aqui, ó, que nós estamos querendo levantar o estado de tensão sobre ele, né, por meio de um elemento de dimensões infinitesimais, então eu estou isolando esse pontinho e representando aqui do lado com um tamanho um pouquinho maior para enxergar. Então, essa face aqui, ó, onde eu tenho a seta desenhada em linha cheia, né, é a face que está posicionada no plano da seção transversal e que contém a tensão de cisalhamento que nós estamos calculando. Tá? As demais tensões aqui, ó, de cisalhamento que aparecem por equilíbrio, né, para que o equilíbrio de forças e de momentos naquele pontinho também seja atendido, eu estou ilustrando aqui como as setinhas tracejadas. Né? Então, assim, o ponto-chave que nós temos que considerar aqui, ó, é que essa tensão de cisalhamento que nós acabamos de quantificar, equivale a 15.089,47, né, e tudo bem, ela é uma tensão de cisalhamento negativa. Porque lembra da nossa convenção de sinais, né, onde o primeiro índice ele está associado à orientação do vetor normal à área ou ao plano onde eu estou querendo calcular a tensão, e o segundo índice ele nos indica, né, a orientação da tensão. Então, nesse caso, ó, o eixo x positivo está posicionado como está na figurinha, então o vetor normal aqui, ó, a área onde eu estou calculando a tensão, ele está orientado no sentido positivo do eixo. Então, de acordo com a nossa convenção, que nós já estudamos anteriormente, isso indica um sinal positivo para aquele eixo. Porém, a tensão está orientada no sentido negativo do y. Então, como eu tenho, né, ó, sinais negativos para esses dois índices, isso nos indica que a tensão resultante naquele ponto ela é uma tensão de cisalhamento negativa. Então, isso nós temos que tomar cuidado na hora de efetuar a rotação das deformações. Por fim, nós temos que calcular também qual é a tensão normal gerada pela força axial F. Então, essa é a mais fácil de todas, né? Basta que a gente divida a força axial pela área da seção transversal do vaso de pressão. Então, como ele é o vaso de pressão, ele possui um raio externo de 22 centímetros e um raio interno de 20 centímetros, então basta que eu faça, né, ó, o cálculo, né, da área da seção transversal cheia menos subtrai desse valor, né, a porção vazada do vaso de pressão, que é usada para o armazenamento de fluidos, e com isso a gente pega, né, essa área e usa, né, para dividir pela força axial para que a gente chegue no valor da tensão normal associada à força axial, que nesse caso é 2.273,71, que como a minha força axial ela está em x, essa tensão normal associada ela também está orientada na direção de x. Tá? Então o que a gente tem que fazer agora, né, é entender direitinho como que essa tensão normal está orientada. Ó. Então, como a força ela é axial, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz para a torção ali. Ó. Eu posso usar, né, um elemento de dimensões infinitesimais para tentar entender como que essa tensão está atuando. Então, isolando, né, ou tentando representar esse elemento de dimensões infinitesimais com um tamanho um pouquinho maior para a gente enxergar bem, né? Então, o que a gente observa é que a face, ó, desse elemento de dimensões infinitesimais que está ali, ó, contida no plano da seção transversal, é ali que está atuando até essa tensão normal, né, sigma L devido à força axial, certo? Então, ó,
a gente sabe que essa tensão normal ela é uma sigma x, né? Uma tensão normal sigma x, e além disso ela é positiva porque ela é uma tensão de tração no problema. Tá bem? Então, ó, como nós já calculamos as tensões associadas, né, aos carregamentos atuantes, o que a gente tem que fazer é simplesmente superpô-las. Então veja, no caso da pressão interna, eu tenho uma tensão σr que atua na direção de y, então que ele vem compor o tensor aqui embaixo. Ó. E também tenho uma tensão σl, que eu devo somar essa tensão σl associada à pressão interna com a tensão σl associada à força axial, que isso me dá os 9.773,71 kN por metro quadrado. A tensão de cisalhamento ela decorre do momento de torção e ela está aqui no tensor. Ó, tá? O valor dela, lembrando que ele tem um negativo aqui, ó, como nós comentamos antes por conta da nossa convenção, né, para a gente dizer se as tensões elas são positivas ou negativas. Como esse problema ele é um problema de estado plano de tensão, por definição, né, já que a tensão normal orientada na direção da espessura ela é nula, então a gente pode compor o tensor de tensões dessa forma, ou seja, para este sistema de coordenadas, as tensões de cisalhamento e assim como as tensões normais, né, na direção perpendicular à espessura, elas são nulas. Ok? Então, com isso, a gente consegue levantar o estado de tensão e o que a gente faz na sequência é usar a lei de Hooke generalizada para que a gente consiga levantar o estado de deformação associado. Tá? Então, a gente usa a formulinha ali, ó, do εx é 1 sobre o módulo de elasticidade longitudinal, sigma x menos Poisson, sigma y mais sigma z, levanta o εx, o εy, 1 sobre o e, sigma y menos Poisson, sigma x mais sigma z, e por fim o εz, 1 sobre o e, sigma z menos Poisson, sigma x mais sigma y. Então, fazendo essas contas, a gente descobre, né, qual é o estado de deformação, em termos apenas aqui, em termos de deformação normal, né, que possui esses valores. No entanto, nós temos que calcular também a distorção que está conectada ou que está associada com a tensão de cisalhamento. Então, para isso a gente calcula, né, quem é o G, que é o módulo de elasticidade transversal, que é o E, que é o módulo de elasticidade longitudinal, dividido por 2,1 mais o Poisson. Então, descobrimos que o nosso G é 76,92 gigapascal. E para isso, né, ó, basta que a gente divida a tensão de cisalhamento calculada pelo módulo de elasticidade longitudinal para a gente descobrir qual é a distorção que atua naquele problema. Né? Então, para fazer a compatibilidade de unidades, né, já que eu estou calculando as tensões em kilonewtons por metro quadrado, transforma esse gigapascal também, né, que o gigapascal é um 10 a nona pascal, então transforma ele para kilonewtons, né, por metro quadrado, colocando um 10 a sexta aqui, ou seja, pega o giga, transforma para mega, do mega transforma para o quilo, que é a unidade que nós estamos usando. Então, com isso, calculamos a distorção e compomos, né, o tensor das deformações dessa forma, onde eu pego εx, εy, εz e as distorções no plano xy. Certo? Então, com base nesse estado de deformações, basta que a gente rotacione, né, para que a gente determine qual é a minha deformação normal ao longo da direção que nós queremos, né, que é essa direção inclinada de 60 graus com a horizontal. Então, para isso, né, basta que eu faça, né, εx mais o εy sobre 2, εx menos εy sobre 2, cosseno de 2 vezes o ângulo θ, né, que é o ângulo de inclinação da horizontal com a direção que eu quero calcular a deformação, mais a distorção sobre 2, seno de 2 vezes, né, o ângulo θ. Tá bem? Então, operando essa conta, né, então a leitura esperada do extensômetro é a menos 3,3210 a menos 5. Então, essa aqui é a resposta da primeira questão. A segunda questão, ela envolve a leitura de extensômetros e depois a análise, né, de deformação e tensão associada. Então, o enunciado da segunda questão é: a roseta de extensômetros da figura abaixo está colada em um maciço, ou seja, ele é um estado plano de deformação, cujo módulo de elasticidade longitudinal E é 120 gigapascal e coeficiente de Poisson é 0,3. As medidas nos extensômetros são εA 300 vezes 10 a menos 6, εB 100 vezes 10 a menos 6 e εC menos 80 vezes 10 a menos 6. Para essa situação, determine as componentes do tensor de deformações, as componentes do tensor de tensões, as tensões principais naquele ponto e também a tensão de cisalhamento máxima absoluta. Então, que são questões que estão todas encadeadas, né? Ou seja, possui uma conexão, né, entre elas. E é super interessante, né, porque a partir da leitura de extensômetros nós conseguimos chegar no estado de tensão e,
se eu particularizasse, né, esse problema a um carregamento específico, eu conseguiria inclusive quantificar quais eram a intensidade dos carregamentos que deram origem àquela leitura de extensômetros. Tá? Então, os extensômetros estão posicionados numa roseta com estes ângulos de inclinação aqui. Né? Então, o εb está a 30 graus com a horizontal e o extensômetro C ele está girado aqui, ó, de 130 graus com a direção de x. Tá? Então, o que é interessante aqui ó, é que a leitura do extensômetro A, como ele já está paralelo a x, esse cara já é o meu εx. A leitura do extensômetro L já é o meu εx. Tá? Então, a princípio, a gente conseguiria resolver esse problema aqui com duas equações, duas incógnitas. Então, por isso que eu coloco aqui uma formulinha, né, para você fazer a inversão de uma matriz 2×2, embora aqui no nosso gabarito eu tenha feito a resolução do sistema 3×3. Então, olha, para a gente resolver ou levantar o estado de deformações, nós utilizamos, né, as equações do εx', que inclusive é a mesma que nós utilizamos na parte final da solução da equação 1. Então, com isso, a gente consegue relacionar, né, as leituras dos extensômetros às componentes de deformação εx, εy e também ao ângulo de giro respectivo. Então, veja que para o extensômetro A, o ângulo θ ele vale 0. Para o extensômetro B, o ângulo ele vale 30 graus. Então, por isso que aparece 2 vezes 30 aqui, 2 vezes 30 aqui, tanto no cosseno quanto no seno. E para o extensômetro C aparece o ângulo de 2 vezes aqui, o 135, né, na formulinha. Então, em cada uma dessas direções, como nós já temos, né, as leituras dos extensômetros, então fica fácil de operar, né, a conta. Então, a gente pode organizar, né, de uma maneira mais eficiente. Né? Então, aqui embaixo só eu estou escrevendo, né, essas mesmas equações, mas já substituindo os valores, né, respectivos de seno e cosseno em cada uma dessas direções. Porém, é mais fácil organizar esse cara matricialmente para resolver. Né? Então, a gente escreve aqui, ó, a primeira equação fica 1, 0, 0, a segunda equação 0,75, 0,25 e 0,433, e a terceira equação 0,5, 0,5 menos 0,5, né, ó, que vai, na verdade, multiplicar depois, né, as componentes de deformação no plano, né, naquele pontinho lá, que tem que se igualar às leituras dos extensômetros. Então, resolvendo esse sistema aqui de 3 equações, 3 incógnitas, nós obtemos, né, ó, as leituras de εx, εy e distorção que estão apresentadas aqui. Como o problema ele é um estado plano de deformação, então, por definição do problema, né, ó, todas as deformações na direção de z são nulas. Então, aquelas leituras, né, de deformações que nós obtemos da solução do sistema já são usadas aqui, ó, diretamente para compor o nosso tensor de deformações, e com isso a gente resolve a parte A dessa segunda questão. Para a gente resolver a parte B, né, que é levantar agora o estado de tensões, é só a gente utilizar a lei de Hooke generalizada. Tá? Então, basta que a gente pegue, né, ó, εx e iguale, né, esse cara a 1 sobre o módulo de elasticidade longitudinal, σx menos Poisson, σy mais σz, depois εy, né, 1 sobre o E, σy menos 0,3 σx mais σz, perdão, e depois utilizamos a equação para a deformação z. A gente sabe que ela é zero, porque um problema é de estado plano de deformação. Então, embora a deformação na direção de z, de deformação normal, ela seja nula, a tensão normal ali pode não ser nula. Né? Ela é uma função das tensões normais no plano. Então, a gente consegue escrevê-la, né? Ou seja, deformação z é zero, 1 sobre o E, σz menos Poisson, σx mais σy, ou seja, a tensão z ela é uma função das tensões normais no plano. Então, a gente pode escrever, né, essas 3 equações de uma maneira matricial para ficar mais fácil de resolver, e com isso a gente obtém as componentes de tensão normal naquele ponto específico. Falta ainda a gente quantificar a tensão de cisalhamento. Então, vamos calcular o G, que é o módulo de elasticidade transversal, que é o E, módulo de elasticidade longitudinal, dividido por 2, 1 mais o Poisson. Então, temos, para esse caso específico, para as propriedades fornecidas, o G é igual a 46,15 gigapascal. Então, basta que eu multiplique, né, este valor de G pela distorção calculada anteriormente, que é os 512,4510 a menos 6, que descobrimos qual é a intensidade da tensão de cisalhamento naquele ponto. E com isso, né, ó, com as 3 tensões normais calculadas e com a tensão de cisalhamento no plano, a gente consegue compor o tensor de tensões para este problema de estado plano de deformação, como está mostrado aqui. Certo? E aí, com isso, a gente resolve também a parte B da questão.
A parte C, que envolve apenas a cálculo, né, ou a quantificação das tensões principais. Então veja, como nós estudamos anteriormente, né, nas direções onde as tensões de cisalhamento são nulas, a tensão normal atuante ela é principal. Então, com base aqui na nossa análise do tensor de tensões, o que a gente observa? Que as tensões de cisalhamento orientadas aqui na direção de Z, elas são nulas. Então, isso quer dizer que essa tensão, que nós calculamos aqui, a tensão normal na direção de Z, ela é principal. Tá? Então, essa conclusão a gente consegue tomar como uma simples análise nos valores do tensor de tensões. Então, basta que para a gente quantificar, né, as três tensões principais, basta que a gente calcule as tensões principais no plano. Então, para isso a gente utiliza a formulinha, né, do σx mais σy sobre 2, mais ou menos, né, que vai nos dar a origem a mais a tensão principal maior e menos a tensão principal menor no plano, σx menos σy sobre 2 raiz, mais a tensão de cisalhamento ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Né? Então, operando essa conta, a gente descobre que as tensões principais no plano são essas, né? De menos 44,088,29 e σ2 menos 202.884,79, ambas em kN por metro quadrado. Então, quer dizer, que são as tensões principais no plano. No entanto, nós temos que ajuntar aqui na nossa classificação a tensão normal na direção de Z. E aí nós usamos, né, a classificação como sendo σ1 maior ou igual a σ2 maior ou igual a σ3. Como todas elas são negativas, né, então a gente pega sempre, né, do maior para o menor. Então, menos 44.088,29 passa a ser a nossa tensão σ1, a σ2 menos 75.291,92 e a σ3 menos 206.884,79. Então, isso é o que compõe, né, o nosso estado de tensão principal, né, naquele problema. E com isso a gente resolve o item C. O item D é só calcular, né, a tensão de cisalhamento máxima absoluta, que como nós já vimos anteriormente no curso, ele é o raio, né, do círculo de Mohr maior, envolvendo as três tensões principais. Então, nesse caso, basta, né, que a gente faça σ1 menos σ3 sobre 2, que é o raio, né, do máximo círculo de Mohr composto pelas tensões principais 1 e 3, e com isso a gente já resolve o problema. Então, operando, né, essa continha aqui, resolvemos a letra D com uma linha apenas. Tensão de cisalhamento máxima absoluta ele é 81.398,25 kN por metro quadrado. E com isso a gente resolve a segunda questão. A terceira questão é uma questão de critérios de falha, então, que possui o seguinte enunciado. Um ponto material ele está submetido ao seguinte estado de tensão no momento da sua falha. Então veja aí qual é o estado de tensão, que se assemelha muito a um problema de estado plano de deformação, né, já que nós temos as tensões de cisalhamento nulas na direção de Z e além disso, né, temos uma tensão normal não nula naquela direção. Então determine a tensão de escoamento do material prevista pelo critério de von Mises e além disso, né, determine também qual seria a tensão de ruptura prevista utilizando o critério de Rankine. Então essa questão ela é bem direta, né? Basta que nós tomemos o estado de tensão, a gente calcula quais são as tensões principais no plano, né? Então eu faço σx mais σy sobre 2, mais ou menos σx menos σy sobre 2 ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento ao quadrado, isso tudo dentro da raiz. Então se sobre a tensão média eu somo o resultado da raiz, eu tenho a tensão principal máxima no plano, e se eu subtraio, né, da tensão média o resultado da raiz, a gente tem a tensão menor, tensão principal menor no plano. Como esse é um problema onde nós temos aqui uma tensão principal na direção de Z, eu preciso ranqueá-las, né, com σ1 maior ou igual a σ2 maior ou igual a σ3. Então as tensões principais atuantes neste problema são essas que estão aqui, de 427,07, 122,93 e menos 80, tudo isso em megapascal, né? Então, para a gente verificar o critério de von Mises, o que a gente tem que fazer? Né? Vamos calcular a tensão de von Mises. Então, eu vou ter σ1 menos σ2 ao quadrado, mais σ2 menos σ3 ao quadrado, mais σ3 menos σ1 ao quadrado. Isso tudo dentro da raiz e tem que ser menor ou igual, né? A raiz de 2 é a tensão de escoamento. Né? Então, operando isso aqui, facilmente a gente descobre que a tensão de escoamento prevista, né, pelo critério de von Mises, ela é igual a 442,04 megapascal. Via Rankine, a análise ela até é bem mais simples, né? Porque o Rankine ele prevê que
a sua tensão de ruptura, né, ela é igual ao valor, né, da máxima tensão principal em módulo, né? Então, analisando aqui ó, o sigma 1 e o sigma 3, a gente observa que em módulo, né, ó, o nosso sigma 1 ele é maior. Então, nesse caso, a tensão de ruptura prevista para o Rankine é igual a 427,07 MPa, né, porque em módulo o sigma 1 ele é maior do que o sigma 3. E com isso, a gente resolve a terceira questão. Então, de novo, né, essa prova foi uma prova simples, cujo objetivo era a prática de conceitos, pura e simplesmente. Ó. Então, a primeira questão ela envolveu análise de tensões, análise de deformações e também vasos de pressão, que é um conteúdo importante dessa parte da disciplina. A segunda questão envolveu também, né, a aplicação da lei de Hooke generalizada com o acoplamento, né, a extensômetros e também a análise de tensões. E a terceira questão envolve, né, a análise de critérios de falha, que também é um item importante do curso de Mecânica dos Sólidos 2. Então, eu agradeço por ter assistido o vídeo. Um grande abraço.